Me sinto culpado de ter falado em 7 minutos, porque senti que já estava a falar muito rápido e não conseguíamos tirar notas. Professor Gouveia, eu penso que já pode tomar espaço, tem 35 minutos. Muito obrigado, um grande gosto de novo estar em Moçambique, Maputo, aliás, terra que conheço bem, grande terra, onde eu já vivi, aliás, 2 anos, de uma forma consecutiva, e portanto, como imaginam, é uma grande alegria e grande satisfação aqui poder regressar. Gostaria de agradecer a presença para estar nesta conferência e agradecer em particular ao Dr. Hermenegildo este amável convite e também dar os parabéns à associação de que é diretor executivo, o Instituto para a Democracia Multipartidária. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, o professor Edson Macuaco, embora esteja aqui na qualidade de docente e não tanto de político, mas que eu conheço bem sabe que essas duas qualidades são indissociáveis e, portanto, por mais que ele queira dizer que está aqui na qualidade de académico, temos que sempre o ver na qualidade de político e que sabemos que se desempenha muitíssimo bem, se consegue desincumbir muito bem desse papel também. Gostaria de cumprimentar todos os colegas da assistência, permitam-me aqui uma referência especial ao Sr. Vice-Ministro da Administração Estatal, além do mais meu orientando de doutoramento, o Dr. Albano Maci, também um ilustre académico, que eu também cumprimento de modo especial. Também já agora outro colega que em breve em Portugal vai defender a sua tese de doutoramento, o Dr. Rodrigues Labuchek, que aqui está, e vários colegas que aqui estão, vejo aqui alguns antigos alunos, e portanto um grande gosto aqui regressar. Eu vou ater-me ao tempo que me foi atribuído e não vou falar da paz em geral, porque penso que isso é um dado adquirido em Moçambique, felizmente. Quando aqui cheguei, esse dado não era adquirido totalmente. Quando aqui estive pela primeira vez dando aulas, tínhamos acabado de entrar num processo de pacificação do país, tinha sido aprovado o Acordo Geral de Paz em 4 de outubro de 1992, eu cheguei a Moçambique para dar aulas em 93, ainda cheguei a ouvir alguns tiros aí dispersos na cidade, mas sempre me impressionou o facto de desde 93 até hoje verdadeiramente a paz se ter consolidado e se ter enraizado no país, não obstante um outro episódio que vamos conhecendo direto ou indiretamente, mas na verdade, ao contrário do que se deu, por exemplo, em Angola, de facto o processo de paz foi um processo que se conseguiu enraizar e para isso também contribuiu, evidentemente, a vontade dos moçambicanos e também dos políticos moçambicanos. Portanto, não julgo que haja qualquer perigo para o processo de paz, que é uma realidade e, sendo uma realidade, é um pressuposto. Agora, a paz está também, evidentemente, relacionada com um outro vetor muito importante da sociedade política moçambicana, que é a sua democracia, ou o seu caráter democrático. E também pude acompanhar nestes últimos anos as várias mudanças constitucionais que foram feitas para que essa democracia se fosse enraizando e se fosse fortalecendo. Aliás, Moçambique hoje vive a sua 3ª Constituição, e ao contrário do que aconteceu noutros países de língua portuguesa, precisamente a Constituição atual, que é de 2004, não obstante a de 90 já ter feito uma viragem muito importante para a Segunda República, mas fez-se um fincapé, e a meu ver bem, no sentido de a Constituição de Moçambique atual ter sido aprovada por um Parlamento multipartidário, porque a Constituição de 1990, teve muita importância na altura porque marcou a viragem para a Segunda República, ainda foi aprovada por um Parlamento monopartidário. Só em 2004 é que Moçambique se dotou de uma Constituição aprovada já depois de um processo eleitoral multipartidário que se iniciou em 1994. E penso, portanto, desse ponto de vista, não há nenhuma dúvida sobre a legitimidade pluripartidária e pluralista da atual Constituição. Mas a democracia não é um dado sempre adquirido, e muito menos é um dado formal. A democracia é uma realidade que se pode viver e que se pode aprofundar. A democracia é como a segurança. Não é só ter ou não ter, é ter mais ou ter menos.
E a democracia em Moçambique tem vindo a aprofundar-se e tem vindo a melhorar, a meu ver, progressivamente, com alguns recuos aqui e acolá, mas uma análise destes últimos anos permite chegar a essa conclusão. E a democracia também não é só, a democracia não é só a democracia eleitoral, não é só haver eleições periódicas e justas. O de si já é bom, porque em muitos países nem sequer isso há. Mas a democracia é muito mais do que eleições periódicas para certos órgãos públicos. A democracia é também um elemento social de vivência democrática, é uma cultura democrática, a cultura do contraditório, a cultura de termos opiniões diferentes uns dos outros, de podermos conviver com as opiniões contrárias e de não entrarmos em conflito só porque alguém tem uma opinião diferente da nossa. E isso do ponto de vista da construção da opinião pública. Não há democracia sem opinião pública democrática. Não há democracia sem espaço público. E o espaço público significa o encontro de vontades divergentes que é alimentado por diversas vias, pelo exercício dos direitos políticos e, sobretudo, pela importância dos órgãos da comunicação social e hoje também, embora em menor grau, das chamadas redes sociais. E, portanto, quando nós falamos de democracia, quando falamos de uma democracia eleitoral, isso está adquirido. Falamos de uma democracia também, podemos falar de referendária, através de referendos. Aliás, a Constituição moçambicana prevê a possibilidade de recurso aos referendos, julgo que isso nunca foi feito ainda, mas muitas vezes, em vários países, o referendo é uma saída airosa para certas questões difíceis de resolver do ponto de vista político ou partidário, ou até do ponto de vista ideológico. Portugal teve várias experiências referendárias, uma delas, por exemplo, em matéria da criação das regiões administrativas, ou em questões mais morais, como a questão, por exemplo, do aborto, e penso que o referendo pode ser um instrumento muito importante da democracia. Mas, sobretudo, a democracia como um elemento de participação dos cidadãos na vida política cotidiana. Quando nós votamos e vamos para casa e sabemos as eleições daquele domingo, a democracia não acabou naquela noite. A democracia no dia seguinte continua, por mais 5 anos. Não há só democracia de 5 em 5 anos. A democracia acontece todos os dias. E todos os dias significa que todos os dias os cidadãos devem participar politicamente e devem ter opiniões também políticas. Com certeza que temos opiniões de muitas naturezas, temos opiniões religiosas e crenças religiosas, opiniões desportivas, uns são sportinguistas, outros não são, temos opiniões culturais, de diferentes dimensões, mas também um cidadão ativo tem opiniões de natureza política e, portanto, tem uma opinião sobre aquilo que está a acontecer no seu país. Tem uma opinião sobre se o país está a ser bem ou mal governado. Muitas vezes os países têm sondagens. Muitos políticos mudam o rumo da sua governação em função das sondagens. E às vezes com bons resultados, outras vezes com maus resultados. Mas, portanto, os países que são democraticamente mais avançados não podem prescindir de mecanismos de aferição da vontade popular, ainda que mecanismos informais, que se manifestam no intervalo dos processos eleitorais e no intervalo das eleições. Por outro lado, também não vale a pena explicar a vantagem de viver em democracia. Muitos que aqui estão, certamente não viveram outro regime que não fosse a democracia. Eu próprio, sendo português, também era muito novo quando em Portugal ocorreu o 25 de Abril de 1974, que foi uma grande revolução a vários títulos, não só porque acabou com um regime ditatorial em Portugal, mas como, felizmente, que deu finalmente a independência às ex-colónias que mereciam a sua independência, evidentemente Moçambique era uma delas. E, portanto, não me posso recordar do que era propriamente viver em ditadura. Mas a democracia tem vantagens óbvias. Aliás, a democracia tem vindo a alastrar em todo o mundo. Há cada vez mais países que optam pela democracia. E com todas as vantagens da discussão de opiniões, de ouvirmos pessoas com opiniões diferentes, dos cargos públicos serem temporários, serem renovados na sua legitimidade, de haver um maior controle social sobre o exercício do poder e de se evitar também, desse ponto de vista, a concentração do próprio poder. Portanto, não há dúvidas sobre as vantagens. Aliás, que os estudiosos enumeram exaustivamente as vantagens de viver a democracia,
e a democracia, digamos, do poder político que é titulado pelo povo e que é exercido pelo povo e para o povo. Mas a democracia, nestas três dimensões que eu referi, a democracia representativa, referendária e participativa, não é só hoje uma coisa do Estado, não se vive apenas ao nível do Estado. Hoje a democracia, sendo um sistema de governo tão importante, tem-se sido experimentado em vários outros níveis. Hoje discute-se muito no direito internacional uma democracia mundial, que é uma questão que está na ordem do dia, porque realmente o mundo hoje não é apenas o mundo das potências ou o mundo dos países, é também o mundo dos cidadãos, é o mundo da humanidade, de cada um de nós. Hoje, 7 bilhões de cidadãos, todos nós somos cidadãos do mundo e, portanto, também devemos ter uma participação nessa matéria, mas a democracia também se vive dentro dos Estados a níveis infraestaduais, não apenas no Estado em si, mas em segmentos, em entidades políticas ou públicas que estão dentro do Estado, mas que se diferenciam do próprio Estado, de acordo com os seus diversos níveis de organização política. Aliás, acompanhei este processo a certa altura aqui em Moçambique, porque integrei um grupo de consultores do Banco Mundial que elaborou a primeira legislação autárquica do país. Aliás, o Dr. Edson McLachlan fez referência a essa legislação, a tal legislação de 96, em que foram criados, foram transformados alguns dos distritos municipais em autarquias locais. Na altura eram 150 e tal, mas por força do princípio do gradualismo, apenas na altura foram criados 33 municípios e depois progressivamente se foram alargando para mais umas quantas dezenas de distritos que se tornaram autárquicos, digamos assim, através de um processo de autarquização. Hoje, e na altura até houve um problema complicado do ponto de vista constitucional, e por isso se fez uma alteração à Constituição em 96, que é precisamente aquilo que o Dr. Edson McLachlan referiu, que era a confusão conceptual que se tinha gerado entre órgãos locais do Estado e órgãos autárquicos, ou entidades autárquicas. E, de facto, na altura, tínhamos alertado para esse problema. O projeto do Estado era um projeto que não definia bem a distinção das duas realidades, chamava-se PROL, Programa de Reforma dos Órgãos Locais do Estado, julgo que muitos se lembrarão desse acrónimo, mas de facto uma coisa eram os órgãos locais do Estado desconcentrados, outra coisa eram os órgãos autárquicos que tinham que ser designados pelas populações respectivas e representavam não o Estado, mas os interesses próprios das populações que diretamente deveriam representar. Mas, enfim, felizmente que o processo tem vindo a evoluir de uma forma bastante rápida e múltipla, e hoje temos realmente um panorama bastante animador, porque chegamos a um ponto em que há eu diria, uma máxima descentralização do país em diversos níveis. Claro que a descentralização não pode ser de tudo, porque há limites à própria descentralização. Quais são os limites da descentralização? Descentralização no sentido aqui de transferir o poder ou competências do Estado para entidades ou níveis de governo regional, distrital ou local. Há limites a essa descentralização. Os tribunais não podem ser descentralizados. Normalmente não há tribunais descentralizados. Por exemplo, esse é um dos limites. Ou certos poderes do Estado, como desde logo o poder constituinte ou o poder transversal, também não pode ser descentralizado. Agora, a descentralização não é só administrativa. Pode haver outros níveis de descentralização. Por exemplo, em Portugal temos a descentralização legislativa nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E mesmo ao nível da descentralização administrativa, que é isso que Moçambique tem hoje, aliás, em vários níveis, neste momento em 3 níveis, mesmo essa descentralização pode sofrer modulações específicas, pode ser mais ou menos intensa, conforme as opções que em cada momento essa descentralização seja realizada. Portanto, a descentralização significa sempre a tomada de uma decisão com autonomia em relação ao Estado. E, portanto, o Estado não interfere nessa decisão, que é uma decisão que é tomada por entidades que têm uma legitimidade própria, local ou regional, e que defendem uma perspectiva do interesse público que pode ser contrária à perspectiva do interesse público que é defendida
se a decisão fosse tomada por órgãos do Estado ou pelo próprio Estado. E isso não tem nada de especial, porque a descentralização implica decisões locais, decisões regionais, que evidentemente trazem como vantagem a maior proximidade que essa decisão tem dos problemas daquelas populações a que dizem respeito. E portanto, um Estado será tanto mais democrático quanto mais numerosos forem os níveis de participação política dos seus cidadãos. E, portanto, um Estado é mais democrático se os cidadãos participarem em 3 ou 4 eleições do que se os cidadãos participarem apenas em 2 eleições. Um Estado é mais democrático se os cidadãos participarem e elegendo órgãos nacionais e órgãos regionais e locais do que se elegessem apenas órgãos nacionais. E, portanto, hoje está aprovado também por todo o mundo que a descentralização não é só um fator que contribui para uma maior democracia e para uma maior cultura democrática, mas, além disso, a descentralização e o autogoverno traz ganhos de eficiência e de desenvolvimento. E, aliás, não foi por acaso que o Banco Mundial, nos anos 90, que em Moçambique, precisamente, insistiu na criação deste projeto dos órgãos locais do Estado, neste caso do local government, no sentido de autarquias locais, precisamente porque acreditava, e isso é evidente, que contribuiu muito para o desenvolvimento de Moçambique. Basta olhar para trás e ver hoje o protagonismo e os investimentos e a melhoria das condições de vida das populações que o processo de autarquização trouxe para Moçambique em comparação com o regime anterior em que não havia essas autarquias locais e não havia uma maior fiscalização e uma responsabilidade direta dos dirigentes locais perante as suas populações, no caso de não terem tomado as decisões que deviam ter sido tomadas para melhorar a qualidade de vida dessas mesmas populações. Agora, o sistema atual, que está na Constituição depois da revisão do ano passado, é um sistema que tem alguma complexidade. E falo nestes termos porque ainda não conheço, porque julgo que não foi apresentado ainda na Assembleia da República, a legislação ordinária que vai clarificar e vai desenvolver o quadro que está estabelecido na Constituição. O quadro constitucional tem a seguinte lógica, que penso que é importante, e como disse o Dr. Edson, foi de facto decisivo para se atalhar a uma situação preocupante que o país vivia, consolidando a sua pacificação e tendo sido a solução política que foi encontrada, e a meu ver uma boa solução, para que essa pacificação se tornasse de facto definitiva, ou pelo menos menos periclitante, como na altura muitos pensavam que era e que se poderia piorar. E a ideia é um pouco esta. Já há, desde os anos 90, as autarquias locais, que continuam, alargando um pouco o seu número, embora nunca tendo chegado ao número previsto por força do princípio do gradualismo, que era a ideia de transformar os tais distritos municipais em autarquias locais. Isso nunca aconteceu, chegando aos 150 e tal. Penso que essa ideia neste momento está abandonada. E, portanto, as autarquias mais como uma realidade urbana do que propriamente uma realidade rural. E entretanto, neste processo de descentralização, as coisas foram evoluindo da seguinte forma. A certa altura, as assembleias provinciais passaram a ser eleitas, também através dos eleitores recenseados nas respectivas províncias, ainda que isso depois, na altura, não tivesse qualquer repercussão sobre os governos provinciais, porque esses continuaram a ser órgãos desconcentrados do próprio Estado, sendo o governador designado pelo Presidente da República, digamos, como um alonga-manos na província do governo central, do governo do Estado, mas agora também esse modelo mudou. E digamos que se até o ano passado tínhamos duas estruturas de poder, o Estado e as autarquias locais, agora passamos a ter 4 níveis de poder, 3 deles descentralizados. Continuamos a ter o Estado, mas agora continuamos a ter as autarquias locais, digamos nos 2 extremos. No extremo máximo estadual, de centralização estadual, e no extremo mínimo de autarquia local de um município.
Mas agora passamos a 2 níveis intermédios de descentralização. Curiosamente, a Constituição não chama autarquias, nem à província descentralizada, nem ao distrito descentralizado. Não lhe chama autarquias. Nem lhe dá, aparentemente, personalidade jurídica própria. Talvez isso é um problema de natureza técnica para os especialistas resolverem. Mas dá, na verdade, uma legitimidade eleitoral própria e estabelece órgãos próprios, as assembleias provinciais e distritais, e o governador e o administrador, respectivamente provincial e distrital, que já não são nomeados pelo Estado, são eleitos como cabeça da lista mais votada para o respectivo órgão colegial, seja a Assembleia Provincial, seja a Assembleia Distrital. O Estado continua a ter o seu representante nessas 2 circunscrições, nesses 2 níveis de governo. Passará a ser o secretário de Estado para a província e haverá no distrito um representante do Estado para o distrito, digamos, neste caso, descentralizado. E depois há um conjunto o sistema eleitoral é um sistema eleitoral, de maioria relativa, portanto, maioritário à primeira volta, e depois o resto das questões vão ser resolvidas pela legislação. Agora, o que é que me parece, quais são aqui as questões que são muito importantes e que é preciso acautelar nesta o sistema eleitoral está razoavelmente já feito, não julgo que haja grandes questões aí a tratar. Uma questão muito importante é a repartição das atribuições e competências entre os vários níveis. Porque a Constituição também foi clara ao dizer que há um conjunto de matérias que ficam só na órbita do Estado. As questões de interesse nacional ficam só na órbita do Estado. Aliás, até curiosamente, há um artigo que é repetido 2 vezes na própria Constituição. Um artigo que diz que há matérias que são só do Estado e que não podem ser objeto de descentralização. E, a meu ver, bem, porque as questões de defesa nacional, de moeda, ou relações diplomáticas, ou relações internacionais, são questões que só têm que ver com o Estado. E esse artigo existe logo na parte inicial da organização do poder político, como depois é repetida, essa matéria é repetida na parte da descentralização. Mas depois, quando nós vamos ver as competências e as atribuições dos órgãos descentralizados, das autarquias locais, podemos também aqui ter alguma dificuldade em saber como é que vai ser feita, como é que a solução vai ser alcançada. Porque, na verdade, neste momento as autarquias locais já têm competências próprias, já têm missões próprias, atribuições próprias. Agora, aquilo que vai ser entregue aos órgãos descentralizados provinciais e distritais vai ser feito à custa de quem? Das missões, das tarefas e das competências autárquicas? Ou das missões, das tarefas, das competências do Estado? Ou de ambos? Portanto, quem vai roubar o quê a quem? Esta é a pergunta. Depois há uma outra questão associada a esta, que é a questão da repartição dos recursos financeiros. Sabem que recentemente Moçambique fez uma reforma fiscal importante, tributária, em que também passou a haver impostos locais, também vai haver impostos provinciais, também vai haver impostos distritais, vai haver taxas provinciais, vai haver taxas distritais. Como é que vai ser o sistema de receitas e despesas destes 2 níveis, destes 2 novos níveis descentralizados de governação? É uma questão que me parece também importante. Portanto, isto são pontos de interrogação que, a meu ver, certamente que vão ser bem resolvidos na legislação que deve ser aprovada nos próximos meses. Agora, sem conhecer essa legislação, e para terminar, porque penso que o tempo já é longo, o que é que me parece, quais são aqui as questões que se colocam no futuro, agora aqui sendo absolutamente académico no sentido de ver as coisas boas e as coisas más. Eu concordo com este modelo de descentralização, é uma coisa boa por uma razão muito simples, porque foi a solução para que o país continuasse em paz. Isso chega para estarmos todos de acordo com este modelo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas o modelo pode ser corrigido, pode ser aperfeiçoado, pode ser aprofundado. Então, quais são as coisas boas e as coisas menos boas que este modelo
e que a sua concretização pode vir a revelar. Claro que do ponto de vista das vantagens, isso é óbvio, a possibilidade de haver uma maior participação popular. As pessoas agora votam mais vezes, votam agora também ao nível distrital. Isso é positivo, dar uma oportunidade das pessoas poderem votar. É positivo que os interesses distritais possam ser diferentes dos interesses municipais e dos interesses regionais, ou provinciais, ou dos interesses do Estado. Porque uma coisa é um distrito, outra coisa é uma autarquia local, outra coisa é uma província. E num país com as dimensões de Moçambique, certamente que há espaço para essa diferenciação que deve ocorrer entre os vários níveis de intervenção territorial das políticas públicas. Portanto, penso que esse aspecto também é um aspecto que eu gostaria aqui de referir como uma nova oportunidade de intervenção, digamos assim, na vida política e na vida pública, dando a oportunidade também a uma multiplicação da própria classe política, de novas oportunidades de intervenção para resolver de uma forma diferenciada os problemas das populações. Agora, também me parece que há aqui alguns riscos que é preciso cautelar. E depois certamente estaremos à vossa disposição para poder dar a nossa opinião. O principal dos riscos é os riscos do conflito de leis, porque neste momento há um pacote legislativo que deve entrar, mas como imaginam, esta legislação vai conflituar com a legislação autárquica. E os órgãos autárquicos já foram eleitos ano passado. Mas algumas dessas competências podem deixar de ser exercidas pelas autarquias locais e podem ser transferidas para os níveis provincial e distrital. Mas reparem, os autarcas podem não gostar. Eu fui eleito com base num pressuposto de um conjunto de competências que vou exercer, não quero que a meio do mandato me roubem a competência que eu tinha. Porque isso vai defraudar o compromisso político que eu tenho com os meus eleitores. Esse é um ponto importante, penso que é necessário. Depois pode haver aqui outra dificuldade, que é a dificuldade de uma duplicação de competências ou de conflitos entre competências não tanto entre o Estado e os órgãos centralizados, porque isso à partida está mais ou menos resolvido, mas entre os próprios diferentes níveis. O que é provincial? E o que é distrital? E o que é autárquico? Eu estive a ver aqui na Constituição, há uma lista de competências que são de missões ou de atribuições que são postas no âmbito da intervenção provincial, mas eu olho para aquelas atribuições e aquilo também existe ao nível autárquico e também existe ao nível nacional. Por exemplo, o turismo. Qual é o turismo que fica para a intervenção provincial? Não há projetos turísticos de importância nacional? Há. E não há projetos turísticos também de importância autárquica? Também há. Portanto, há uma série de cultura, a saúde, a habitação, os transportes, há uma série de áreas em que pode haver certamente um condomínio de intervenções, mas às vezes também um conflito também das intervenções que sejam feitas pelos diversos níveis de intervenção pública do país, a começar nos ministérios, até ao Ministério do Turismo, ao Ministério do Desporto, mas os órgãos provinciais, distritais e locais também vão ter competências em matéria de desporto. Portanto, quem é que fica com o quê? Esse é um assunto que é preciso também acautelar. Depois a questão financeira já a referi, que é uma questão também delicada, de saber quais são os recursos que são referidos a cada um dos níveis de intervenção pública. E depois também há um outro aspecto, mais natureza política, que é acautelar o perigo do aparecimento de partidos regionais. A legislação de Moçambique, a meu ver bem, proíbe os partidos regionais e, por meio de razão, os partidos locais. Mas se houver uma multiplicação das eleições, haverá com certeza uma multiplicação da classe política, e se houver uma pulverização do interesse público em muitos interesses distritais e muitos interesses provinciais e muitos interesses autárquicos, isso podemos correr o risco de abrir a porta à criação de partidos políticos distritais ou locais ou regionais. E isso tem os seus riscos. Basta olhar para a Espanha. A Espanha tem partidos regionais e vejam o que é hoje a Espanha. É absolutamente ingovernável. Para já não falar da questão da Catalunha.
Em Portugal, felizmente, nunca houve partidos regionais, a legislação sempre proibiu partidos regionais. Embora alguns digam que os partidos, como têm uma organização especial nos Açores e na Madeira, na prática, os partidos são nacionais, mas depois há partidos regionais na Madeira e nos Açores, embora travestidos de partidos nacionais ou como, digamos, secções dos partidos nacionais. Mas, de facto, do ponto de vista da definição da intervenção pública ao nível do país, pode haver um risco de uma certa pulverização do interesse público através da indução de uma criação informal de partidos locais e regionais, quando é certo que a legislação apenas permite partidos nacionais. Claro que poderão dizer, bom, mas até os grupos de cidadãos eleitores podem participar. Se os grupos de cidadãos eleitores podem participar, que não são partidos, se eles já são admitidos, porque é que não há de haver partidos regionais? Apesar de tudo, são assuntos diferentes, porque os grupos de cidadãos eleitores não são partidos, são organizações temporárias, num certo sentido espontâneas, às vezes não tão espontâneas como isso, mas, apesar de tudo, não tem uma estrutura de natureza partidária. E, portanto, o risco que essas estruturas têm para a fragmentação do país é um risco, apesar de tudo, menor do que uma estrutura estabilizada partidária que se assuma como partidos de natureza regional. E peço que interpretem bem as minhas palavras. Não me compete fazer nenhum pronunciamento sobre as opções políticas moçambicanas. Se Moçambique quiser ter partidos regionais, está no seu direito, os seus decisores que o decidam. Mas, na verdade, neste momento, a lei não permite. E, portanto, se a lei não permite, não me parece que seja correto arranjar uma maneira torcida, um modo ínvio de o tornar possível quando a legislação é clara ao proibir os partidos políticos regionais e, por maioria de razão, os partidos políticos locais. Estas as minhas observações, os meus alertas, sendo certo que dou os parabéns à Assembleia da República, aqui na pessoa do Sr. Presidente da Primeira Comissão, por ter, de facto, levado a cabo esta reforma constitucional que eu acompanhei e que não foi fácil, em momentos difíceis para Moçambique, com a morte ainda por cima de um líder carismático de um dos seus grandes partidos, e de facto este processo pôde ter sido concluído em paz, trazendo de novo sossego ao país. Penso que isso foi uma conquista muito importante para a maturidade político-constitucional de Moçambique. Acho que isso deve dar grande orgulho aos moçambicanos, e a Assembleia da República tem a seu crédito, agora no fim do mandato, ter conseguido de facto este objetivo. Mas agora vamos entrar numa nova fase, novas oportunidades de participação política, e também a multiplicação dos atos eleitorais corresponde, a meu ver, também a um apelo a uma participação das novas gerações. Há uma classe política que já está envelhecida, que já deu o seu contributo, já lutaram pela independência, infelizmente uns já morreram, outros ainda vivem, mas já estão reformados. Agora é a vez de uma nova classe política emergente, da qual faz parte, aliás, o Dr. Edson e muitos que aqui estão, de tomar as rédeas do país e de prosseguir neste caminho do aprofundamento da democracia multipartidária em Moçambique. Aqui estou a dar o meu contributo como português, como amigo de Moçambique, mas não me cabe fazer nenhuma opção política em Moçambique. Aqui apenas sou um professor, aliás, com muito gosto. Muito obrigado pela vossa presença e muita felicidade. Muito obrigado, professor. Eu penso que antes de lançar